Olá, seja bem-vindo à Jovem Pan 88,7 FM. A Jovem Pan é multimídia. Na região do Vale Europeu, em 88,7 FM, você encontra no rádio. No Panflix, você também encontra como Jovem Pan Blumenau. Nos canais digitais, no YouTube, TikTok e Instagram, também Jovem Pan Blumenau. Seja bem-vindo a mais uma conversa, uma entrevista informativa, e dessa vez o nosso convidado é Jones Poffo, que é CEO da P3 Engenharia, para nos falar sobre este mundo que está em transição na parte de eletrificação. Ou seja, você no dia a dia já vê vários produtos de mobilidade movidos por eletricidade. Os carros elétricos, os patinetes, as scooters, e cada vez mais isso vem fazendo parte do nosso dia a dia e vem mudando a necessidade de hábitos, as necessidades de leis, atualização das leis, o que a gente também já discutiu aqui em relação a trânsito, mas as normas relacionadas à parte de eletricidade, distribuição, fornecimento e principalmente também essa parte de estrutura, porque isso muda a dinâmica da sua casa, residência, do seu ambiente de trabalho e também do comércio e dos prestadores de serviço. E para falar, então, o Jones está aqui para explicar um pouco dessa mudança desse mercado. Jones, seja bem-vindo à Jovem Pan, seja muito bem-vindo e vamos falar desse mundo que está mudando, né? Isso mesmo. Olá, Vilásio e toda a audiência aí dessa grande rede que é Jovem Pan. Obrigado aí pela oportunidade. Jones, como parte de engenharia elétrica, essa estrutura, como é que você sente nos últimos anos essa mudança da mobilidade elétrica? Quando a gente fala de carro elétrico, como falamos de patinetes e scooters. Bom, é uma realidade que veio para ficar, né? A gente hoje vive uma rampa de aceleração muito forte, como em outros segmentos, né? Tudo que é novidade e que emplaca, que são coisas boas, é característico de ter essa rampa de aceleração. Em elétrica, vamos dizer, aconteceu isso lá atrás no LED, quando surgiu o LED, posteriormente na energia solar. Então teve uma rampa de aceleração muito forte e depois o mercado vai se ajustando a isso, né? A regulamentação vai se consolidando de acordo com a necessidade. E na mobilidade elétrica é exatamente a mesma coisa. Então a gente já percebe uma frota muito grande de scooters, motos, patinetes elétricos e tudo mais, e também dos carros elétricos. Há pouco tempo atrás era difícil ver um carro elétrico rodando nas ruas, e hoje a gente vê com uma consistência bastante grande. Dentro disso, que quando a gente vê esse aumento do consumo, um exemplo aqui a gente tem a BYD, mas existem todas outras marcas e as próprias marcas tradicionais, elas têm tentado investir nesse crescimento elétrico. A gente mesmo antes da nossa conversa estava falando um pouco sobre o híbrido, que existem os dois modelos, aquele que o próprio carro vai refazendo a energia elétrica e o outro que também tem do plug-in, assim. Mas quando a gente fala, vale a pena realmente no país como o Brasil, e aí falando especificamente da nossa região aqui do Vale do Itajaí, Santa Catarina, investir em carros eletrificados, em mobilidade elétrica? Vilásio, isso está bastante relacionado ao perfil de consumo, perfil de uso do carro elétrico. Para quem tem um perfil de uso muito mais urbano, faz total sentido. Para quem tem um perfil de viagens longas, trajetos muito distantes, aí tem que avaliar com um pouco mais de critério. Vou te dar um exemplo. Para carregar um veículo elétrico, tem muitas marcas, muitas potências, mas é uma variedade bastante grande, inclusive de potências de instalação e tudo mais, né? Mas numa média assim, de um carro de pequeno, médio porte, um consumidor que liga o carro na sua residência, num carregador doméstico, sem fonte incentivada, sem energia solar, que vai pagar a tarifa de energia, vai custar mais ou menos R$50 esse abastecimento, uma carga completa desse carro. Tarifa residencial Santa Catarina.
Perfeito, e dá um custo baixo comparado ao preço da gasolina, né? Com uma autonomia aí de também aproximadamente, né, dependendo das várias marcas de veículo, de uns 300 quilômetros. Então, se a gente for comparar com combustão, a gente está falando aí de praticamente R$ 300 para abastecer, com uma autonomia aí de 500 e pouco, 600 quilômetros. Se a gente inverter isso e falar em custo do quilômetro rodado, o custo do quilômetro rodado de um elétrico é em torno de 14, 15 centavos o quilômetro rodado. O custo do quilômetro rodado do combustão é em torno de 48, 50, 55 centavos. Então, se a gente fizer uma conta rápida, a gente chega à conclusão que o custo de rodar com o elétrico ele é 4 a 5 vezes menor do que a combustão. Então, para quem tem perfil de uso urbano, que consegue completar a recarga todos os dias ou ter estabelecimentos que possam providenciar essa recarga de forma rápida, ele faz total sentido. Quem usa para longas distâncias, então já cabe uma comparação com o híbrido, seja o híbrido puramente ou o híbrido plug-in. Plug-in é aquele que você conecta ele na tomada, no carregador também para fazer a recarga da bateria, né? E o puramente híbrido, a recarga é automática conforme a energia que o próprio carro fornece. Perfeito, que eu lembro muito dessa parte do autofornecimento que o carro, eu lembro muito da Fórmula 1 que implantou essa parte para tentar ser mais ecologicamente correto, e querendo ou não, o elétrico ele também contribui nisso, numa energia menos poluente, né? Exatamente. A tecnologia nasceu lá na Fórmula 1, assim como tantas outras tecnologias que a gente vê hoje nos carros urbanos, né? E essa energia cinética aí, do híbrido também nasceu lá. E Jones, uma pergunta relacionada ali. Estava se explicando sobre essa diferenciação entre o consumo do combustão e a possibilidade do elétrico. Agora uma pergunta que foge além, você que tem uma experiência de mercado, vale a pena, então, como um atrativo também para um estabelecimento comercial, um restaurante, um hotel, ele fazer a instalação de estrutura para abastecimento de carros elétricos? Você entende que isso é algo que traz um custo-benefício para o potencial cliente? Olha só, é uma característica que a gente está vendo, né? Vários estabelecimentos comerciais estão oferecendo, até de forma gratuita, essa recarga para quem tem veículo elétrico. Percebe-se nos shoppings também, e tantos outros estabelecimentos comerciais. Cabe a cada estabelecimento comercial ver realmente o retorno dessa publicidade. Lógico que vai atrair clientes com esse perfil. Eu tenho um carro elétrico, vou optar pelo restaurante tal que me oferece uma recarga. Só que essa recarga tem um custo para o restaurante. Então o ticket paga, o custo da recarga vai pagar a margem do retorno das despesas no restaurante e ainda sobrar, né? Então é uma análise para ser feito. Agora, o que realmente a gente precisa é de investimentos na infraestrutura de abastecimento formal, ou seja, carregadores rápidos ou ultra rápidos, que uma pessoa possa chegar, conectar seu carro, e os carregadores ultra rápidos aí em torno de 15, 20, 25 minutos, você consegue uma recarga aí de até 80%. Então isso está muito carente hoje, isso está muito defasado. Entende? Essa recarga free que é muito oferecida por aí é uma recarga muito lenta também. Então você vai conectar o carro lá e vai demorar muitas horas para ter para fazer alguns % a mais na tua bateria. E a recarga mesmo profissional da infraestrutura, essa aí ainda está bastante carente. E aí quando a gente pergunta, o exemplo eu como consumidor, eu estou com um carro a combustão, quero migrar para um carro elétrico. Eu tenho minha residência e o meu próprio estabelecimento comercial. O que eu devo analisar nesse processo de compra do carro elétrico para que a minha residência possa se adaptar e se tornar um ponto de abastecimento para o meu carro elétrico e o próprio comércio? Que atenções tem que ter? Que às vezes as pessoas podem comprar no impulso, na vantagem econômica, mas elas acabam descobrindo que daqui a pouco a sua casa, a sua residência, não existe um ponto elétrico, alguma coisa. Eu vou fazer uma analogia. A gente, durante muito tempo, teve as escolas com ventiladores. Durante muito tempo.
E a gente sentiu nos últimos 20 anos que se teve uma redução do custo de comprar um ar-condicionado e o próprio custo de consumo da energia elétrica do ar-condicionado também diminuiu. Porém, quando a gente via que as escolas iam trocar o ventilador pelo ar-condicionado, se percebia que o maior custo, na verdade, não estava na troca do ventilador para o ar-condicionado, mas estava na reestruturação da rede elétrica da escola. Como é que se faz essa questão de pensar assim, minha garagem não tem nada, só tem as lâmpadas e tomadas, e agora eu vou ter um carro elétrico e vai virar um ponto de abastecimento? Tem algum impacto? Com certeza tem, e muito pertinente essa comparação que você fez. Tem que conhecer a instalação elétrica, né, ou contratar um profissional que possa avaliar a instalação elétrica para ver se comporta. Um carregador veicular, ele tem uma potência considerável. Também tem várias potências, mas vamos falar dos mais simples, assim, para uso residencial, em torno de 9 kW. O que é 9 kW? Se a gente for fazer uma comparação com chuveiro, os chuveiros novos, aí, modernos, atuais, eletrônicos, estão nessa faixa aí, em torno de 7,5, 8 e alguma coisa, até 9 e pouco kW. Então, um chuveiro é equivalente ao carregamento de um veículo elétrico. A gente não pode ligar um chuveiro sem simplesmente ligar. Vou ligar numa extensão, vai ter problema elétrico. Da mesma forma o carregador veicular. Então ele tem que ser feita a instalação adequada, tem que avaliar para ver se a infraestrutura principal, o cabo que alimenta a residência, o disjuntor de entrada da residência, comporta a instalação desse carregador veicular. Senão tem que consertar, né, arrumar a infraestrutura para poder receber essa instalação de forma adequada e segura. Senão a gente corre os riscos aí de uma instalação mal feita, sobreaquecimento, incêndio, curto, essas coisas todas aí que acontecem também. Então eu vou perguntar, já que é especialista, como é que funcionaria o seguinte, meu exemplo, eu estou lá e gostaria de fazer uma avaliação, existe uma forma de avaliar o ponto, como é que funciona no caso da própria P3? Vocês fazem esse serviço, essa avaliação para fazer a constatação, tá ok, instalação, processo, como é que funcionaria? A P3, a nossa atuação ela é muito mais no âmbito industrial, né? Então nós não temos esse atendimento residencial, mas temos parceiros que fazem isso. Então podem fazer contato conosco que a gente indica aí uma rede de parceiros que podem fazer esse atendimento. E a avaliação ela é puramente técnica, é fácil de fazer para nós que atuamos nessa área, mas é de vital importância, tá? E uma outra pergunta, Jones. Falasse um negócio que me chamou a atenção, a questão de sobrecarga, curto-circuito e extensão. E isso o brasileiro tem uma mania de extensão, que a gente compra extensão para qualquer coisa. Extensão e plug, o Benjamin, ali. Agora, essa parte de carros elétricos. E outra que também, né? Exemplo, agora eu vou dar o do celular. Do celular, às vezes, a gente tem um carregador original, e aí precisa de um segundo carregador, a gente compra um similar, algo assim. E eu creio que daqui a pouco nesse setor automotivo também pode acontecer. A pessoa comprou o original junto que vem com o carro, instalou em casa, mas aí daqui a pouco tem uma segunda residência, pensa, pô, eu conheço um outro lugar, encontrei na internet, comprar. Existe risco nisso? Com certeza existe. Então também existem muitas marcas, como é um mercado crescente, em ascensão, e não é Brasil, né, é mundo todo, então é natural que o número de fabricantes de wallbox ou carregadores aí também aumente. Então, lógico, é importante não necessariamente comprar o original da marca, até porque muitas marcas não têm um carregador próprio dela da mesma marca, mas tem alguns fornecedores homologados. Então é importante, conhecendo qual é o seu carro, qual é o seu fabricante, comprar e adquirir o carregador homologado pelo seu fabricante, tá? E na primeira pergunta ali, que são os usos de extensões e T's, Benjamins, isso não é recomendado, né? Uma extensão de forma adequada para equipamentos leves, portáteis, ela é usual, né? Para jardinagem, principalmente, tal. Isso não tem um grande problema, um grande risco. Mas para uso permanente, e como a gente está falando de carregamento elétrico, certamente não tem uma extensão
adequada para que suporte uma potência aí dos 9 kW que a gente está falando. Então, uma instalação mesmo provisória aí até fazer a definitiva, ela pode trazer um risco bastante grande. E o Benjamin, para esse tipo de aplicação, o Benjamin ele não deveria ser usado nem para o carregamento celular. Então, para um carregamento elétrico, ou até agora voltamos aí nas motos elétricas, né, que é uma potência menor aí, alguns modelos em torno de 1 kW, 2, 3, mas descartado, não usem esse tipo de adaptação nem para carregamento de moto, patinete e tudo mais, tá? Perfeito. Esse é agora um parênteses interessante e importante. A gente está falando de carro, então que tem uma potência maior de consumo de energia para carregamento, mas a gente tem as scooters, as motos elétricas e os próprios patinetes. Eles requerem a atenção também nessa estrutura elétrica da residência? Da mesma forma e até com um pouco mais de dificuldade para identificação por parte do usuário, do morador. Por quê? Porque daí para carregar uma moto elétrica normalmente é um carregador similar ao que a gente usa, lógico, com mais robustez, né? Mas similar ao que a gente usa no nosso celular, ou seja, ele pode ser ligado em qualquer tomada. E se a gente ligar em qualquer tomada, e está falando aí, vou pegar um exemplo de 2 kW. Pô, 2 kW é uma potência considerável e eu não posso ligar numa tomada que não está preparada para isso. Mas só que o plug conecta de forma direta, entendeu? Então pode trazer um risco também para leigos de segurança fazendo dessa forma. Vou fazer uma pergunta agora de reflexão sobre o Brasil. Cada vez mais a gente tem percebido que as residências, o comércio e a indústria têm a necessidade de fornecimento de energia elétrica. A gente vê o próprio horário de verão, que foi algo que foi extinguido. Eles faziam uma avaliação que não mais valia a pena esse esforço em função do consumo de energia ter se mantido estável e não fazia diferença nessa variação, até porque a gente vê que antigamente as pessoas não tinham tanto acesso ao ar-condicionado. Hoje ele está bem popularizado. Os veículos elétricos das diversas plataformas, scooter, patinete e carro, também vêm se popularizando. Você que trabalha com construções dessa parte e nas indústrias, instalações robustas de energia elétrica, o Brasil está estruturado para isso hoje e tem um planejamento de futuro? Não, Evilásio. Assim, tem uma crescente, teve uma crescente bastante grande, agora está numa certa estagnação. Quando fala estagnação não quer dizer que está parado, né? Mas aqui diminuiu a rampa de crescimento da energia fotovoltaica, por exemplo. E eu não me refiro à energia fotovoltaica, aquela que a gente coloca lá no telhado da nossa casa. Eu falo em investimento em usinas fotovoltaicas. A gente vive hoje um problema no Brasil que é de energia instantânea. Então, entraram muitas usinas solares, tem muita energia disponível durante o dia, só que essa energia é instantânea. Então, quando está num dia de sol, num dia limpo, tem muita energia. De repente, essa energia pode cessar em algum instante. Então, muitas plantas saem. A ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, ela faz a regulação de toda essa energia. Então, por exemplo, hoje durante o dia tá um dia bonito, tem muita usina produzindo. Eles vão pedir para Itaipu, por exemplo, ir fechando as comportas para diminuir o despacho de energia de Itaipu, porque eles vão preservando água na barragem e tá abastecido. Daqui a pouco as solares começam a despencar o consumo instantâneo de energia e não tem a mesma velocidade para reabrir as comportas de Itaipu. Estou dando um exemplo só, né? Mas tem centenas, milhares de outras usinas que vão fazendo que a ONS vai controlando esse despacho. Então hoje tem esse problema grande para ser resolvido. É também chamado de fluxo reverso. Então, esse é um desafio grande hoje no Brasil para termos de futuro, com a crescente das renováveis solar e até eólica também, que sofrem da mesma característica, versus a energia firme, que são hidráulicas, renováveis, e as térmicas, né, são firmes também, porém não limpas, né? E hoje, até essa semana, essa nossa conversa ela está sendo feita agora em novembro de 2025.
A gente tem nesse período a COP lá em Belém, no Pará. E eles tiveram nessa semana um problema de apagão. Essa questão de apagão, a infraestrutura do Brasil, a interligação entre as diversas redes elétricas que nós temos, considera assim que, além dessa gestão, o Brasil ele vem pensando em como combater, ou não, vocês não enxergam nesse momento algo palpável? Isso sim, isso vem se tentando resolver. Hoje estamos muito melhor do que estivemos num passado. Foi no ano de... eu não vou me lembrar, no ano de... Foi 2000, eu acho, o grande apagão ali, que foi a transição entre o governo Fernando Henrique e o do Lula. Pode ser. Fazem bastante... Depois desse episódio aí, começou-se todo um movimento para interligar todas as redes do Brasil, que hoje chama-se SIM, com N, Sistema Interligado Nacional. Então hoje toda a rede elétrica de transmissão no Brasil está toda interligada. Até pouquíssimo tempo, com exceção do Amapá. Hoje o Amapá também já está conectado, já foi construída uma rede para isso. Então hoje, se tiver uma escassez de energia, uma escassez de água que produz energia elétrica, por exemplo, aqui no sul, as usinas lá de São Paulo conseguem transmitir energia para o sul e vice-versa, e assim para qualquer região do Brasil. Então todo esse movimento foi feito já, e já estamos bastante adiantados com relação a isso. O problema que ainda não está resolvido é o que eu falei ali antes, que é dessa energia instantânea, né? O fluxo reverso causado pelas energias solar e eólica. E aí, para um leigo ali, então, quando tem essa questão de balancear ali, isso pode ter algum risco futuro de algum momento de uma deficiência de fornecimento? Ou não? Assim, o risco principal é de apagão. A gente teve alguns eventos recentes. Tivemos um no Sudeste há poucas semanas atrás, esse da COP30 ali. O problema foi diferente, mas tem relação também. E eventos de apagão podem começar a ser mais constantes por causa desse problema aí do fluxo reverso. Perfeito. Jones, dá para perceber que a gente tem um universo para falar de energia. Até tinha perguntas a mais, assim, relacionadas a Mercado Livre, desse fornecimento, mas eu acho que a gente pode combinar uma próxima rodada para conversar um pouco mais sobre isso. Só para a gente encerrar a parte de eletrificação, então, dos veículos. Hoje, então, se eu estivesse te pedindo um conselho e o ouvinte da Jovem Pan acompanhando, é um investimento que a gente pode fazer, a compra de uma scooter, de carro, mas quais os cuidados e observação? Se você tivesse que dar um beabá para alguém assim, ó, vai fazer esse investimento, ele vale a pena, ele vai te trazer retorno financeiro, mas observa isso. Qual seria? Bom, a eletrificação ela veio para ficar. Tem as vertentes que falam contrário, as vertentes que falam a favor, e eu não estou aqui para nenhum dos dois lados. Eu estou aqui com números do que acontece no mundo todo. Por exemplo, a Europa teve essa rampa de aceleração que a gente está no momento aqui no Brasil. Hoje isso já diminuiu, mas não quer dizer que não se vende mais carro elétrico lá. Vende-se da mesma forma, só que de forma mais sólida, de forma mais moderada. Então ele é uma tecnologia, é um produto, é um sistema que veio para ficar. A gente tem que ir identificando a necessidade e aproveitando da melhor forma elas. Então eu digo assim, vale muito a pena conhecer, fazer as contas e em seu momento seguir ou não. Ah, mas eu não gosto de elétrico. Tudo bem, fica com combustão ou pensa num híbrido, coisa e tal, mas se tem interesse pelo segmento ou não tenho muito interesse pelo segmento, mas gosto do fator economia, então altamente recomendo. A infraestrutura é um desafio que não se sabe, não se tem o cenário de quanto tempo vai demorar para resolver. Quando eu falo infraestrutura, é rede de abastecimento, né? Sim. Mas existem muitos movimentos aí para redes de eletropostos, corredores elétricos, já tem, né, inclusive corredor elétrico, hoje pode transitar o estado todo de Santa Catarina com, estrategicamente, eletropostos espalhados conforme uma autonomia de um veículo. Agora, se vai chegar lá e vai estar disponível para tu conectar teu carro, é outro problema, mas que tem.
Com relação à prevenção desses veículos, assim, ó, todos os incidentes que tiveram de incêndio, de problema, de curto-circuito e coisa e tal, não posso dizer 100%, né? Mas eu digo assim, ó, a grande maioria são relacionados à bateria, aos cuidados com a bateria. Então, a dica de ouro aí é: prestem muita atenção nas características do carregamento. Se esse carro, por exemplo, tem a bateria no fundo do carro e ele bateu no fundo, leva para assistência técnica para fazer uma avaliação da bateria. Se a scooter ou a moto elétrica sofreu uma queda, faz uma avaliação na bateria. Porque se houve algum dano nela, algum dano na característica dela, aí que é o problema de um curto-circuito interno, e quando tem um curto-circuito em corrente contínua, isso aí é bastante problema. É um incêndio que ele não é cessado com extintor convencional e tudo mais. Então, quando tem um incêndio de carro elétrico, ele é sempre mais grave, mais difícil de conter. E o cuidado com a bateria, principalmente o aspecto físico dela, ele é essencial para evitar esse tipo de acidente. Tá? Perfeito. Ótimos esclarecimentos, principalmente agora reforçando essa parte no final. Eu queria agradecer a sua vinda aqui na Jovem Pan. Colocar nosso microfone novamente à disposição. É nítido o seu conhecimento sobre esse setor elétrico e a gente vai ter outras pautas para trabalhar aqui. Obrigado, Evilásio. Obrigado aí a toda a audiência da Jovem Pan. Sempre que precisarem, conte conosco. Pessoal, então recebemos aqui na Jovem Pan 88,7 FM Johnny Spoffo, que é CEO da P3 Engenharia, para falar um pouquinho sobre essa eletrificação, explicando sobre carros elétricos, motos, scooters e patinetes elétricos, sobre como o brasileiro, e principalmente jogando para a nossa região, Vale Europeu, cidade de Blumenau e cidades vizinhas, como a gente tem se adaptado e fazendo uma reflexão sobre algo que é real, que acontece e às vezes a gente não observa. Então, continue na nossa programação, tanto em 88,7 FM como nas nossas plataformas digitais. Tchau, tchau.